Vamos para a Física do Zero para o Enem, parte 2. Física do Zero para o Enem, parte 2. Nós falamos na parte 1 sobre o que é física, então espero que, se você não assistiu ainda a parte 1, ela está disponível aqui no canal do Estratégia. Se você já assistiu, não tem problema, a partir de agora é a continuação daquela aula, beleza? É a parte 2. Nós vimos, então, que a física não é a descrição fiel da realidade do mundo real, é a descrição fiel da realidade do mundo ideal. Então a gente idealiza a natureza, a gente faz recortes, simplificações, idealizações da natureza, e é aqui que a física funciona, e é aqui que funciona o vestibular, tá? Então as provas de vestibular, os exercícios, quando a gente vai interpretar exercícios, a gente está falando daqui, de um mundo idealizado, certo? Pra gente não se confundir, não ficar criando coisa em cima da questão. Não, tem que fazer só, se ater somente ao que a questão está ali nos fornecendo de informação e resolver o problema, aplicar as ferramentas no contexto correto, tá? E claro, existe a contrapartida. A gente pode, a partir da física, a partir das teorias científicas, a gente pode e consegue fazer isso a partir de processos tecnológicos, criar máquinas, criar inovações, desenvolver tecnologias e desenvolver peças, máquinas, equipamentos que vão funcionar no mundo real, né? Então um carro funciona no mundo real, mas o carro ele é projetado no mundo ideal. Então a gente projeta, monta o mais perto do que a gente idealizou possível, e, enfim, faz alguns ajustes, deixa algumas margens ali e esse treco vai funcionar no mundo real. E funciona, né? Estão tudo aí andando por aí, tá bom? Então, isso dá certo, né? Aeronaves, por exemplo, funcionam assim. Elas são idealizadas, são projetadas e, a partir desse projeto, se executa o projeto mais próximo do possível, né? Com as suas margens ali de tolerâncias mais perto possível do que é projetado e... enfim, e joga ali num túnel de vento para ver se aquele treco voa mesmo. Voa? Então tá, agora vai para as desces. Voou? Então tá certo. E estão aí, tudo voando hoje. Aviões com centenas de toneladas, levantando voo e pousando todos os dias. Milhares deles, tá? Então é isso aí. Tá funcionando, né? Dá certo, tá? Então, esse é o motivo da gente ter física nas provas de vestibular, esse é o motivo da gente ter física na escola, esse é o motivo da gente aprender física. É um conhecimento humano, e esse conhecimento humano é de direito de todos ter acesso a ele, tá? Então, esse conhecimento científico, o conhecimento mais básico da ciência, a física é uma criação humana, é um conhecimento científico que está à disposição e que todo mundo deve ter direito a acesso ao conhecimento. Tá? E esse conhecimento científico, ele é metafórico, então a gente tem que compreender aqui que as grandezas físicas são, na verdade, metáforas de alguma coisa que significa na natureza. Então toda grandeza física vai ter a sua representação, né, da natureza. Então a física faz essa representação de maneira metafórica. Então quando a gente tem, por exemplo, um fenômeno lá de descargas elétricas, então a gente vai dizer que a propriedade que está envolvida naquele fenômeno é a carga elétrica. Tá, o que é carga elétrica? É uma coisa que a gente sabe que está ali e que a gente dá um nome para isso. Tá? Mas enfim, como é que funciona? Ter carga elétrica significa o quê? Significa que ter cargas elétricas, a gente pode ter na natureza lugares que acumulam cargas elétricas de sinais opostos. E isso faz com que partículas elétricas possam andar ou queiram se mover ou são forçadas a se mover, porque as partículas elétricas fazem forças umas nas outras, então elas são capazes de empurrar ou puxar coisas, né? Ou seja, com atrações e repulsões. E é assim que a eletricidade funciona. Então a gente dá nome a uma propriedade, dá nome a uma interação, que é o que a gente chama de força, enfim, e descreve matematicamente essas forças. Então isso é muito importante, porque aprender ciência é aprender uma nova linguagem, é aprender uma linguagem que é matemática também. Então a gente tem que compreender o contexto do fenômeno, entender quais são as grandezas físicas relevantes para resolução do fenômeno, para a explicação do fenômeno, e entender a linguagem matemática, que vai nos dizer qual é a relação entre as grandezas. Então nós vamos ter grandezas, por exemplo, de distâncias, de tempos, de posições, de quantidades de carga, enfim. E a gente vai ter que saber como é que essas relações se comunicam. E a maneira dessas relações se comunicarem, a gente escreve matematicamente. E essa é uma das ferramentas essenciais para você poder aprender física. E é isso que eu vou te mostrar na aula de hoje também. Beleza? Então, física é uma criação humana, faz parte do nosso conhecimento humano. O conhecimento científico é metafórico, então a gente vai utilizar aqui palavras, termos, que você vai ter que se acostumar e entender o que eles significam. O que eles significam na natureza. E muitas vezes, na verdade quase todos os casos, né, as grandezas físicas são, assim,
conjunturas abstratas. Então a gente tem que treinar a nossa imaginação, certo? A física faz parte do mundo da imaginação humana. Fala pessoal, desculpa eu interromper aqui a aula, mas é rapidinho, tá? Se você está curtindo esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e, claro, ativar o sininho com todas as notificações. Isso ajuda bastante aqui o canal a ganhar relevância na plataforma. Então, galera, é isso. Não se esqueçam que tem playlist aqui com todos os conteúdos de física especiais para o Enem e esse canal tá cheio de conteúdo para o Enem, beleza? Segue a aula. Então, essa é a minha definição de física, minha definição pessoal. Para mim, física é como se fosse a literatura da natureza. É a descrição matemática da natureza a partir de uma linguagem metafórica. Então, física nada mais é do que a literatura da natureza, como a humanidade, como o intelecto humano conseguiu descrever os fenômenos que acontecem à sua volta, tá? Então, física é a literatura da natureza para mim. E aí, o que você acha que é física? Qual é a sua definição de física? Você pode escrever aí nos comentários, aí no chat, quem está participando ao vivo. Se você está vendo essa aula depois, pode deixar aí nos comentários o que você acha. Para você, o que é física? Beleza?